Eu sou o Thales, do canal Física Sem Neura. Você está no programa Física para o Enem e o tema de hoje é Aprendendo de vez força de atrito para o Enem. Um assunto que os alunos, de maneira geral, acham dificílimo. Então, ó, gente, é o seguinte, né? Atrito, né? Força de atrito é levemente complicado e as questões não são questões tão simples, são questões, de maneira geral, difícil, né? De maneira geral, as pessoas não sabem qual fórmula usar. Quase sempre as questões de forças de atrito vai estar relacionado com ou a primeira ou a segunda lei de Newton. Então é importante saber a primeira ou a segunda lei de Newton. Então acaba que isso é um obstáculo para vários alunos. Eu não vou ensinar vocês a decorar a fórmula. Vai lá, decora a força de atrito estático, decora a força de atrito cinético. Não vai ter uma fórmula mágica para que você consiga aprender e fazer as questões tudo de física. Não existe fórmula mágica. Isso aí é você tentar só decorar a fórmula ou procurar uma fórmula mágica para poder, né, fazer as questões aí, isso aí vai deixar você muito distante de 12 em 15 em Física no Enem. Essa é a realidade. Então o que eu vou fazer hoje aqui é te mostrar o conteúdo de maneira que você veja a lógica. E ao ver a lógica, você vai, de fato, entender, né, com muita facilidade aí, o que é o força de atrito, tá bom? Então, o primeiro passo, né, que você tem que fazer, tá aí, ó, isso aqui é uma notinha que eu fiz aqui, para você lembrar, né? Aprender a teoria, né, de maneira lógica e coerente. Então, o que eu quero aqui não é na base da decoreba, mas sim da maneira lógica e coerente. E o segundo passo, não ficar só na teoria. E aqui hoje a gente não vai ficar só na teoria. Eu vou te ensinar toda a matéria, todo o conteúdo e além disso eu vou te mostrar como não ficar só na teoria. Professor, como assim não ficar só na teoria? Fazer exercício? Sim, fazer exercício, vendo a lógica do exercício e o melhor, vendo aplicações, porque o Enem cobra como? Mostrando aplicações. Então, ó, vamos lá então. Força de atrito, sem mais delongas, hein? Então, força de atrito é o seguinte. Por mais que você olhe uma superfície lisa, quando você olha microscopicamente, vai ter várias rugosidades aqui. Talvez você não veja a olho nu. Aqui atrás de mim tem um quadro, parece que o quadro é lisinho. Mas, quando eu olho microscopicamente, é cheio de irregularidades. Essas irregularidades faz um objeto que tem em cima do outro, né, que tem contato entre duas superfícies ali. Aí para ficar, quando essas rachaduras ficam encaixadas aqui, de vez em quando você precisa quebrar, que causa ligações ali, ó, de natureza elétrica, né, entre os átomos, que mantém grudado mesmo. É claro que não é nada tão grande, assim, não é uma força tão grande, mas a força de atrito vai existir ali. Então a força de atrito, né, é uma força de contato que vai ter entre duas superfícies, a gente só vai perceber essa força de atrito, o atrito é isso, né, é a irregularidade. Mas a força de atrito só vai surgir a partir do momento que eu começo a aplicar uma força num objeto. Não, se eu não estiver fazendo nenhuma força aqui nesse bloquinho, ó, a força aqui é igual a zero. Se essa força é igual a zero, então significa que força de atrito não tem aqui. Então a força de atrito estático, que eu vou começar a falar dela agora, não existe. Então se a gente não estiver empurrando nada, por exemplo, então a mesa aqui, ó, eu não estou empurrando a mesa, então não tem nenhuma força de atrito na mesa. Então essa é a primeira coisa que eu gosto de começar falando, que as pessoas acham que atrito tem em qualquer situação. Não, a força de atrito ela começa a surgir a partir do momento que você faz uma força. E a primeira força que vai surgir é a força de atrito estático. A força de atrito estático eu vou representar ela por FE. Eu vou representar ela com uma letra minúscula assim, ó. FE, força de atrito estático. Pronto. Então é ela que a gente vai estudar agora. Então, força de atrito estático é uma força que se opõe à tentativa de colocar um objeto em movimento. Então, olha que doido, ó. Se eu não fizer força, não tem força de atrito estático. Mas se por um acaso eu fizer uma pequena força aqui, ó, vamos supor que eu vou fazer uma força de... vou inventar um valor aqui. 10 newtons. Fiz uma força de 10 newtons. E eu percebi que o objeto permaneceu em repouso, significa que agora sim tem uma força de atrito estático segurando o objeto. Então a força de atrito estático ela ocorre quando o objeto ainda está em repouso. Então aqui, ó, tem uma força de atrito estático que também é igual a 10 newtons. Então essa é aqui que surge a força de atrito. Ela surge de acordo que eu faço uma força tentando colocar um objeto em movimento, mas eu não consigo.
Aí vai estar atuando uma força de atrito estático. Estático é repouso, ou seja, o objeto, o bloquinho, continua em repouso. Pronto. Então, ó, agora você começa a entender a definição aí, ó, na primeira linha, ó, a setinha aqui, ó. É uma força que se opõe à tentativa de colocar um objeto em movimento. Ah, professor, está fazendo sentido. Aí, se o objeto fica em repouso, é a força de atrito estático que atua. Eu vou aumentar um pouquinho mais a força aqui, ó. Vou colocar agora uma força de 15 newtons. 15 newtons não, um pouquinho mais. 25 newtons. Então, agora eu fiz uma força aqui, ó, de 25 newtons. Então, se eu faço uma força de 25 newtons, vai surgir aqui, ó, contrário à superfície aqui, ó, não deixando o objeto, e ele permaneceu em repouso. Olha a palavra aqui, ó, repouso. Então, vai surgir aqui uma força de atrito estático igual também de 25 newtons. Então, tá pegando a ideia? A força de atrito estático, ela não deixa o objeto entrar em movimento. Então, de acordo que eu faço uma força, por exemplo, aqui, ó, para a direita, surge uma força de atrito estático para a esquerda. Então, é essa a ideia que vai acontecendo o tempo todo. Só que nem todo objeto, né, vai ficar para sempre em repouso. Se você continua aumentando a força, aumentando a força, aumentando a força, chega um momento que essa força de atrito estático ela vai atingir um valor máximo. Então, neste momento aqui, ó, nesse bloquinho aqui, ó, ele está na iminência do movimento. Vamos supor que agora eu estou fazendo uma força de 30 newtons. 30 newtons aqui, ó. Tem uma força aqui de 30 newtons. Então, se tem uma força de 30 newtons, olha que doido. Vai surgir uma... E ele continua em repouso, então significa que aqui tem uma força de atrito estático de 30 newtons. Só que se eu falar que neste momento aqui, ó, o bloquinho está na iminência do movimento, iminência é que está para acontecer. Ele está quase entrando em movimento. Então, significa que neste momento aqui, eu cheguei na minha força de atrito estático máxima. Então, aqui agora, eu cheguei no meu limite. Força de atrito estático máxima. E se por um acaso eu fizer uma forçazinha um pouquinho maior do que a força de atrito estático máxima, por exemplo, 32 newtons, aí esse bloquinho vai entrar em movimento. Aí vai atuar uma outra força de atrito que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então, pronto. Então, força de atrito estático máxima é essa. Inclusive, eu já deixei aqui organizado, ó. Se F for maior do que a força de atrito, o que vai acontecer? O objeto entra em movimento. Então, vamos colocar aí, ó, para você saber. Aí o objeto, o corpo, né, o objeto, entra em movimento. Entra em movimento. E ao entrar em movimento, vai passar a atuar uma outra força de atrito. Essa outra força de atrito, ela é chamada de força de atrito cinético. E aí daqui a pouquinho eu falo dela. Então só deixar uma setinha aqui, ó. Aí vai passar a atuar a força de atrito cinético, que daqui a pouco eu falo dela. Pronto. Então agora você vai conseguir entender melhor ainda a definição. Agora você vai entender tudo aqui, ó. Olha que legal. O que é uma força de atrito estático? É uma força onde atua quando o objeto está em repouso. É uma força que se opõe à tentativa de colocar o objeto em movimento. Eu tento colocar o objeto em movimento e não consigo. Agora olha só o finalzinho, olha que legal. Ó. Seu valor é variável e pode atingir o valor máximo. Então, ó, começou no 0, 10, 20, 25, né? 26, 27, 28, 29, até chegar aqui no 30, ó. Chegou aqui no 30, eu tô falando que é o máximo. Então, pronto. Então, esse aqui é o limite. Então, agora, chegou no limite. E o mais legal, existe fórmula para calcular o limite, a força de atrito estático máxima. Então, é ela que eu vou falar aqui, ó, neste momento para vocês. Isso aqui, ó, esse valor máximo aqui, ó, esse valor máximo, ele é chamado de força de atrito estático máxima. Força de atrito estático máxima. Pronto. E é representado, né? Eu gosto de representar assim, ó. F é força de atrito, é de estático máximo. Pronto. É isso. E aí existe fórmula para calcular a força de atrito estático máximo. Então a primeira fórmula que eu vou mostrar para vocês agora, neste momento, é essa. Serão só duas, olha que maravilha, né? E aí eu quero que você veja a lógica nessa fórmula, olha só. Força de atrito estático máxima é calculado como
a gente pega uma coisinha chamada coeficiente de atrito estático, que é representado pela letra μ, que é uma letra grega, μe, vezes a normal. Pronto. Então, essa é a fórmula da força de atrito estático. A unidade de medida vai ser, vou colocar aí, ó, a unidade de medida. Toda vez que estiver falando de força, a unidade de medida é sempre o Newton. Pronto. A unidade de medida é o Newton. É homenagem a Sir Isaac Newton. Tá bom? Então, ó, μe, o significado de μe é o coeficiente de atrito estático. Pronto. Coeficiente de atrito estático. O coeficiente de atrito estático é o grau de rugosidade entre duas superfícies. Então, vamos lá. Grau de rugosidade entre duas superfícies. Prontinho. Tá aí. Então, esse é o coeficiente de atrito estático. Então, quanto mais rugosa é a superfície, maior o atrito, né? É bem óbvio isso. Pensa numa parede chapiscada, velho. Você passa a mão lá, você arranha todo, então o atrito que tem. Então, ali o grau de rugosidade é muito grande. Agora, aqui no meu quadro, aqui, ó, entre minha mão e meu quadro, o grau de rugosidade é menor. Entenderam? Então, é o óbvio. Quero que você comece a ver a lógica. Então, quer dizer que quanto mais rugoso é os materiais, maior a força de atrito. Perfeito. E o outro componente, o que é? É o N. E o N é o que? É a normal. A normal é a força de contato entre duas superfícies. Então, por exemplo, tem um objeto muito pesado, né? Então ele comprime muito o solo. Então ele vai deixar o bloquinho mais grudado ainda ali no solo. Então aumenta a força de atrito. Então, a força de atrito depende de quem? Só de dois fatores. Só da rugosidade, que a gente chama de coeficiente de atrito, e da normal, que é a força de contato entre duas superfícies. Sem a normal não existe atrito, né? Porque é o contato, né? O contato está no normal. Então, e o outro aqui, ó, é a normal. Normal. Pronto. Daqui a pouquinho eu vou desenhar uma normal aí e tal, né? Mas lembra que a normal é perpendicular à superfície, ela aponta para cima. Então é isso, gente. De maneira geral, essa parte aqui de coeficiente de força de atrito estático, as pessoas costumam achar que é muito difícil, mas não é. Ó, olha só, de novo, ó, rapidinho. É uma força que se opõe à tentativa de colocar o objeto. Então eu estou fazendo uma força, mas o objeto continua em repouso. Pronto. Eu coloquei alguns desenhos aí para você ver isso, para você conseguir ver isso acontecendo. Estava 0, então não tem força de atrito. Se eu fiz 10, então, e continua em repouso, então é por causa que tem 10 segurando. Se eu fiz 25 e continua em repouso, é porque tem 25 segurando. Inclusive, isso é a primeira lei de Newton. O que a primeira lei de Newton fala? Se um objeto estiver em repouso, ou em MRU, em movimento retilíneo uniforme, as forças se cancelam. Então, a força horizontal para a direita cancela com a força horizontal para a esquerda. Olha que lindo. É só isso. Por isso que se cancela, tem repouso. Se a para a direita fosse maior, então o objeto começaria o quê? Movimentar, né? Que é o que acontece quando a força fica maior que a força de atrito estático. Aí o objeto entra em movimento e passa a atuar a força de atrito cinético. Prontinho. Deixa eu só ver o chat aqui, gente. Vou responder vocês agora. Não, Juliana, tem a força peso e tem também, né, a normal, né? Então peso para baixo e a normal para cima. Beleza? A normal é quando tem um contato entre duas superfícies. Eu vou mostrar ela daqui a pouquinho. A Mel perguntou, e como se uma pessoa estivesse tentando arrastar algo mais pesado que ela? Pode aguentar e ela exerce força sobre esse algo? Ou esse algo não se moveria? Então, o grande lance, você tem que olhar para mover alguma coisa. Você não olha a massa da pessoa que está empurrando. Você olha a força que a pessoa faz no chão. Porque quando a pessoa faz uma força muito grande no chão, o chão reage e empurra a pessoa. E essa força que está reagindo e empurrando a pessoa também pode movimentar o bloco que ela está empurrando ou puxando, tá bom? Então é a mesma coisa de você imaginar um cavalo. Um cavalo ele consegue empurrar, né, numa charrete uma carga muito maior do que o seu peso. Mas por quê? Por causa que ele faz uma força no chão maior do que o peso do objeto, né, maior, que vence a força de atrito estático máxima. Então ele faz uma força no chão, o chão reage, empurra ele para frente, aí o conjunto vai tudo em movimento, entra tudo em movimento. Tá bom? Prof, se o bloco estiver numa descida ou subida, isso se altera? Sim, a normal se altera. Talvez eu vou dar uma live ainda sobre plano inclinado, e a gente vai poder explorar isso. Inclusive, gente, para quem quiser, já começa segunda-feira, live individual.
Eu vou dar live individual, você manda um conteúdo que você quer aprender para mim, ou você pode mandar também algumas questões, umas 3 questões do Enem, ou não, pode não ser do Enem, o que você quiser. E aí eu monto, igual eu montei aqui essa aula, e a gente faz uma live. Vai ser via Zoom, mas aí eu vou tentar também transmitir ao mesmo tempo, ou no Instagram, ou aqui no YouTube, para que outras pessoas também consigam acompanhar, tá bom? Mas aí vai ser eu e a pessoa, sim. Então quem tiver interesse, pode me procurar, que já estou agendando já comecei hoje de manhã, então já tem gente agendado para segunda à noite. Eu vou tentar encaixar uma pessoa também na quarta-feira. Então, mas na segunda noite tem, mas na quarta-feira a gente pode ver. E aí eu quero fazer isso aí, né, com maior frequência até o Enem. Tá chegando o Enem, então bora ajudar vocês aí. Beleza? Por que uma garrafa de pé numa mesa cai mais fácil que uma garrafa deitada sobre a mesa? Considere que ambas estejam sob a ação do vento. É por causa que aí já entra a questão da instabilidade. Quando um objeto é maior, o ponto de equilíbrio, o centro de gravidade, está mais alto. E tudo que tem um centro de gravidade mais alto acaba caindo com maior facilidade. Então esse é o motivo. Aí já um outro capítulo também, bem diferente desse, né, que envolve rotação de corpo, momento de força ou torque. Aí é um pouco diferente, tá bom? A física é muito grande, muito branda, né? Muito legal. Muito bem. Então isso é força de atrito estático. Espero que tenha ficado claro, né? E agora é o seguinte, ó, se eu fizer uma força maior do que 30 newtons aqui no nosso exemplo, o objeto entra em movimento, ele vai passar a atuar o quê? A força de atrito cinética. E aí, quando eu estou falando da força de atrito cinético, eu vou representar por Fc. Ó, força de atrito cinético, eu vou representar por Fc de força de atrito, C de cinético. Pronto. Essa força de atrito cinético, ela é quando o objeto já está em movimento. Então, tem um bloquinho aqui em movimento. Se ele tem movimento, obrigatoriamente ele tem uma força de atrito aqui, ó, se opondo ao seu movimento. Então, é uma força que se opõe ao movimento. Então, essa frase é muito importante. É uma força que se opõe ao movimento. E aí tem uma coisa legal aqui, ó, que é o seguinte. Essa força de atrito que eu estou representando aqui agora, então a força de atrito cinético, ela está se opondo ao movimento. Então, se o movimento é para a direita, a força de atrito cinético está para a esquerda. Pronto. E para calcular a força de atrito cinético, é o mesmo esqueminha. Então, se você sabe a força de atrito estático, automaticamente você sabe a cinética. Olha que fácil, ó. Força de atrito cinético. É só pegar o coeficiente de atrito agora, que é o cinético, vezes a normal. Pronto. É só isso. Então, é bem simples achar a força de atrito cinético. A unidade de medida também continua sendo o Newton. Então, ó, a unidade de medida também continua sendo o Newton. Pronto. É isso. Então, esse aqui é a força de atrito cinético, é bem tranquilo. Tem alguns itens importantes aqui, mas primeiro eu quero garantir que você está conseguindo aprender essa matéria. Então, vamos aqui, ó, fazer uma questão. Bora aí colocar em prática, véio. Isso aqui é muito importante você colocar em prática. Olha só. Um bloco de massa 5 kg está inicialmente em repouso numa superfície horizontal e sofre a ação de uma força F horizontal para a direita. Sendo G igual a 10, o coeficiente de atrito igual a 0,4 e o estático igual a 0,6, calcule. A força de atrito quando o F é igual a 25. Então o bloquinho ele tem um peso, a massa de 5 kg. Então se você tem uma massa, você tem um peso. Ó, peso é o mg, lembra disso. Então o peso do bloquinho é só você pegar a massa vezes a gravidade, que é igual a 10. Ah, professor, verdade. Então o peso é igual a 50 newtons. Pronto. Então, toda vez que você tiver um bloquinho sobre uma superfície, o que vai acontecer? Ó, esse bloquinho aqui, ele vai ter o peso que sempre aponta para baixo, que é igual a 50 newtons. E ele vai ter a normal. Eu falei que eu ia falar da normal, é o momento. Ó. A normal é perpendicular à superfície apontando para fora dela. E se ele está em repouso na horizontal, ele não está nem subindo nem descendo, o peso é igual a normal, tá bom? O peso é igual a normal. Então, se o peso é 50, a normal é igual a 50 newtons. Pronto. Então, é assim que a gente encontra a normal para jogar na fórmula. Então, olha que simples. Se está na horizontal e só tem as duas forças, só peso e a normal, então o peso é igual a normal. Pronto. Achou o peso, achou a normal.
Ah, professor, legal. Então, sabendo que a normal é igual a 50, a gente consegue encontrar facilmente as forças de atrito. Então, para encontrar a força de atrito, por exemplo, vou achar a força de atrito estático. Antes de começar a questão, hein? Então, se quer achar a força de atrito, olha só como é que faz, ó. Força de atrito estático, se o objeto estiver em repouso. Então, você pega o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, olha como é que é fácil. Então, a força de atrito estático vai ser o coeficiente de atrito estático que foi dado, ó. Tá aqui em cima, aqui, ó. 0,6. 0,6 vezes a normal, que é 50. Ah, professor, bacana. Então, a força de atrito estático máxima é igual a 30 newtons. Pronto. Coincidiu com o valor que eu coloquei lá em cima, mas que é coincidência, né? Não vai ser sempre 30 newtons, não, né? O aluno fica doido esperando uma fórmula mágica aí. Não existe. E a força de atrito cinético é o quê? É o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Então, olha como é que é fácil, ó. A força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético, que é igual a 0,4 vezes a normal, que é igual a 50. Pronto. Então, vai ficar 20 newtons, né? Isso. Que vai dar 20 newtons. Agora que eu tenho a força de atrito estático e cinético, vamos começar a fazer a questão? Ó, olha que doido. O que eu fiz até agora? Nada. Só joguei na fórmula. Só que o jogar na fórmula é o de menos. O importante o que que é? Olha só. A letra A, vamos lá. Consegui fazer a questão, né? O importante é isso. Qual a força de atrito se F é igual a 25 newtons? Então, se o bloquinho está em repouso, olha só, tô falando aqui, ó. Vou fazer a questão agora. Tô falando que o bloquinho está inicialmente em repouso. Então, se ele está em repouso, aqui vamos supor que é a letra A, ó, letra A. Ah, tá falando que o bloquinho está em repouso. Pronto. Se eu fizer 25 newtons, aí responde para mim, tá com delay, mas eu faço questão de esperar isso aqui. Ó, se eu faço aqui 25 newtons, eu acabei de calcular que a força de atrito estático, e a força de atrito estático máxima é de 30 newtons. Aí a pergunta é, o bloquinho entra em movimento? Sim ou não? E qual que é o valor da força de atrito que está atuando aqui? Vai lá, pensa comigo aí rapidinho. Não é fácil, mas não é difícil também não. Bora lá pensar um pouquinho aí. Então, fiz uma força de 25 newtons, eu quero saber qual que é o valor da força de atrito. É a letra A que pede, a letra A que é isso. Então, eu estou fazendo a letra A, o que eu fiz na letra A? Eu calculei a força de atrito estático e cinético, que é uma questão de força de atrito, nem deu tudo. E agora eu estou fazendo o quê? Eu estou querendo chegar na resposta da letra A. E aí, ó, para quem está querendo ver melhor, tá aí, ó, um bloco de massa inicialmente em repouso, numa superfície horizontal, sofre uma força F horizontal para a direita. Sendo G igual a 10, o coeficiente de atrito igual a 0,4, o cinético, nem o estático igual a 0,6, letra A, calcular a força de atrito. Então, se eu faço 25 newtons, gente, olha aqui em cima. Ó, se eu faço 10, a força de atrito é de 10. Se eu faço 12, é de 12. Se eu faço 20, é de 20. Se eu faço 25, aqui é 25. Pronto. Então, se tem repouso, a força que vai estar se opondo aqui, ó, tem que ser igual, ó. Então, aqui tem uma força de atrito estático de 25 newtons. É a resposta. 25 newtons. Então, sei que é 25 e aqui é 25. Como é que eu sei? Porque eu sei que com 25 o objeto permanece em repouso. Por quê? Porque precisa de uma força maior do que 30 para poder entrar em movimento. Tá aqui, ó. Eu calculei. Vamos agora para a letra B. Letra B é o seguinte, ó. O módulo da força F para que o bloco possua movimento retilíneo uniforme. Então, agora eu estou imaginando um bloquinho em movimento. Opa, então eu vou colocar aqui, ó. Ó, desenhar é a melhor maneira para você conseguir começar a fazer questão, hein? É um dos pilares do Desvendando o Código da Física. Eu falo isso sempre. Então, tem um objeto em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Se ele está com velocidade constante, significa que as forças também se anulam. Só tem duas maneiras que as forças se anulam. Presta atenção aqui, ó. Isso é a primeira lei de Newton. As forças se anulam só se o objeto estiver em repouso ou se o objeto estiver em movimento. Caso contrário, não anula. Então, se o objeto está em movimento e ele está com movimento uniforme, retilíneo uniforme, é porque essa força aqui, ó, é igual a essa força de atrito que está aqui, ó. Tem que ser igual. Então, sempre que o objeto estiver em repouso ou em MRU, as forças são iguais? Sim. Só que eu já sei que essa força de atrito cinética agora tem movimento.
é de 20 newtons. Por quê? Porque eu calculei, tá aqui, ó. Eu peguei a normal vezes o coeficiente de atrito que foi dado. Então, neste momento aqui, essa força aqui, ó, é igual a 20 newtons. Pronto. Essa é a resposta. Essa é a resposta da letra B, 20 newtons, o valor da força, para manter o objeto em MRU. E o valor da letra A é essa, 25 newtons, porque o objeto tem repouso. Pronto. Mas, professor, se você calculou a força de atrito estático e achou 30 newtons, e agora você falando que é 20 newtons para manter ele em movimento, você não falou que tem que ser maior? Não, é o seguinte, eu não estou tirando o objeto do repouso. Para eu tirar o objeto do repouso, eu preciso fazer uma força, ó, vou até deixar aqui, ó, para eu tirar o objeto do repouso, a força tem que ser maior do que 30 newtons, que é estático máximo, beleza. Aí sim, qual que é a força necessária para tirar o objeto do repouso? Maior do que 30 newtons, aí ela sai do movimento. Só que na letra B, eu não estou falando que está tirando o repouso, eu já estou supondo que já tem movimento. Em algum momento a força foi maior do que 30 newtons, mas depois eu quero só manter o objeto em movimento, por inércia vai manter em movimento. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso de uma força só para cancelar forças de atrito cinético, que está contrário ao movimento. Então por isso que 20 e aqui é 20. É isso. Pronto. Muito louca, né, velho? Essa questão é muito completa. Essa questão aqui é a questão que quem entende ela vai conseguir fazer que tanta questão depois de atrito. É muito louco, véio. Isso aqui é a matéria. Letra C. O valor da aceleração sofrida pelo bloco se o F é igual a 60 newtons. Bacana, o valor da aceleração sofrida pelo bloco se F é igual a 60 newtons. Ó, o desenho. Desenho ajuda, hein? Faz o desenho. Então agora, eu sei que tem uma força aqui de 60 newtons, foi falado. Beleza. Tem uma força de 60 newtons. E aí, com 60 newtons, eu tenho certeza que o objeto vai ter em repouso ou em movimento? Você deve estar falando aí mentalmente, né? Vai ter em movimento, correto? Então, ó, vai estar em movimento. Então, eu vou colocar aqui, ó. Nesse momento aqui, o objeto está em movimento. Só que não está no movimento retilíneo uniforme. O uniforme é velocidade constante. Não está assim. A velocidade vai estar aumentando, aumentando, aumentando. Então, neste momento aqui, eu sei que tem uma força de atrito cinético, porque tem movimento. Eu já sei o valor dela. Ela é constante o tempo todo. Ela não aumenta mais que isso, não. Ela é sempre igual a 20 newtons. Tá aí. Então, olha que doido. Nesse momento aqui, eu tenho duas forças. Eu tenho a força de atrito cinético, que está aqui, ó, nessa região aqui, e eu tenho uma força de 60 newtons aplicando. Então, perceba que vai ganhar aqui para a direita, ó, com uma resultante de 40. Então, a força resultante é você sempre pegar o maior menos o menor. Então, eu vou pegar a maior, que é igual a 60, menos a menor, que é igual a 20. É assim que você encontra a força resultante, se caso existir. Na letra A e na letra B não existia força resultante. Se você faz 25 menos 25, zero. E aqui 20 menos 20, zero. Mas aqui tem. Então, ó, para eu encontrar a força resultante, é só pegar 60 menos 20, que é igual a 40 newtons. Ah, bacana. Só que toda vez que tem força resultante, tem uma coisinha chamada aceleração, que é calculado por essa fórmula aqui, ó, que é a segunda lei de Newton. Então, essa fórmula aqui ela é muito importante, que é a segunda lei de Newton. Então, olha o que pediu na letra C. O valor da aceleração sofrida se o bloco tem 60 newtons. Então fica fácil. Isso aqui é 60, aqui é 20, então vai dar a força resultante igual a 40. Então é só jogar na fórmula agora. A força resultante aqui, ó, é 40, vou colocar aqui de baixo. A massa é 5, foi falado no enunciado, vezes a aceleração. Passa dividindo, a aceleração do bloquinho é de 8 metros por segundo ao quadrado. Pronto. É isso. Acabou a questão. Então isso aqui é muito, 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 muito importante, muito doido, né? Os meus alunos, sempre que eles pensam que após ver a teoria, né, eles nunca vão conseguir fazer exercício, aí o que eu faço? Eu sempre pratico esse exercício com eles. E ao praticar esse exercício com os meus alunos, aí qual que é o objetivo? Entender a resolução do exercício. Aí, a partir do momento que entendeu a resolução do exercício, pronto, você já conseguiu vencer o primeiro obstáculo de atrito, de força de atrito. Volto a repetir, atrito é uma matéria relativamente difícil.
estou tentando fazer ela ficar mais leve para vocês. Como? Mostrando a teoria, pronto, acabei de mostrar a teoria. É assim que eu já mostrei a teoria, já mostrei uma questão muito completa, mostrando várias maneiras que pode cobrar força de atrito com você. E aí você tem que fazer essa associação com o que você já conhece da primeira e da segunda lei de Newton. Primeira lei de Newton é o objeto em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, então não existe força resultante. E a segunda lei de Newton, que é quando existe a força resultante, existe uma aceleração que pode ser calculada. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Pronto. Sabe aplicar isso aí, você já está ficando fera em lei de Newton. Talvez você esteja se perguntando, tá bom, professor, eu consegui entender a matéria aí, consegui aí, de fato, conseguir perceber, né, visualizar a resolução do exercício, mas eu sei que quando chegar no Enem, eu ainda vou agarrar, eu sei que eu não vou conseguir fazer exercício, isso acontece comigo sempre. Aí que tá, velho. O motivo de que isso aconteceu é porque não adianta você, pro Enem, apenas saber a matéria. Você tem que saber um pouquinho além, que é o que eu vou te mostrar agora, neste momento. E agora eu vou começar mostrando vocês como que faz o gráfico força de atrito, força aplicado. Só que antes, deixa eu colocar umas coisinhas aqui importantes, ó, rapidinho aqui, ó, para ficar mais claro ainda, importante. Alguns fatores muito importantes. Número um, que aqui já é para ajudar você a fazer questão fechada. Número 1. De maneira geral, o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético. Professor, por quê? Porque se está parado, a superfície de cima com a superfície de baixo vai encaixar perfeitamente, vai ficar encaixada. Pronto. Agora, se estiver em movimento, não dá para encaixar o tempo todo. Então acaba que o coeficiente de atrito estático, né, que é a rugosidade entre duas superfícies, quando está em repouso, é maior do que quando está em movimento. Isso tem uma consequência muito legal, que pode ser assunto do Enem. Como o coeficiente de atrito estático é maior, e o coeficiente de atrito é proporcional à força de atrito, então eu posso falar isso aqui, ó, que a força de atrito estático máxima, deixa eu fazer com F minúsculo, a força de atrito estático máxima é maior do que a força de atrito cinético. Isso tem uma aplicação. Isso explica por que é mais fácil você manter um objeto em movimento do que colocá-lo em movimento. Aqui, por exemplo, tem uma mesa. Aí eu faço uma força, aí eu depois de fazer muita força, eu consigo fazer a mesa entrar em movimento. Só que depois, para manter ela em movimento, é muito mais fácil. Entende? Então, a explicação está aí. Por que é mais... Você deve ter arrastado algum móvel na sua casa, um sofá, um guarda-roupa. Você tem que fazer uma força grande para entrar em movimento. Mas depois que ela entra em movimento, é mais de boa. Por quê? Porque a força de atrito estático máxima é maior do que a força de atrito cinético. Então é por isso. E aí, até na questão aqui, né, já foi mostrado isso. Ó. Olha a força de atrito estático. Nós encontramos quanto? 30. E a cinético? 20. Tá vendo? Então por isso que é mais fácil manter um objeto em movimento. Então, para manter um objeto em movimento aqui, ó, olha que legal, ó, na letra B, eu preciso de fazer 20 newtons para manter ele em movimento. E para colocar ele em movimento, eu preciso de fazer uma força maior do que 30 newtons. Pronto. Então agora começa a fazer mais sentido aí para vocês, hein? Olha que legal. Continuando. Segundo e último, ó, coisa importante, que pode ser questão fechada também, ó, número 2. Número 2. A área de contato, a área de contato não influencia, olha que louco isso, não influencia na força de atrito. Mentira, professor. Não, na força de atrito. Então as pessoas acham que quanto maior a área, maior a força de atrito. Errado. Se a área fosse importante, a área tinha que estar na fórmula, e ela não está na fórmula. Olha aqui as duas fórmulas, ó. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, não tem área aqui. E olha essa aqui de cima, ó. Cadê? Ó. Força de atrito, coeficiente de atrito vezes a normal também, tá vendo? Não tem área. Então a área não influencia. Detalhe importante de saber. Entendidos? Então essa é a matéria. Agora eu vou só falar mais um detalhezinho aí pra gente finalizar nossa aulinha. Nossa querida aula. Deixa eu só ver o chat aqui rapidão. Juliana está perguntando. Prof, a resistência do ar é a mesma coisa que atrito no ar? Exemplo, por exemplo. Não, exatamente, Juliana. Exatamente. Resistência do ar é a força de atrito no ar. São sinônimos. Só que aqui neste momento, a gente não estuda ar.
Esse atrito que eu estou ensinando para vocês, que é o que mais cai no vestibular, é um atrito entre sólidos, tá bom? Então, um objeto sólido com outro objeto sólido. O ar não entra aqui. Inclusive, né, eu acabei de falar, né, que o ar, quando eu falo do ar, aí a área influencia. Portanto, que um paraquedista, ele abre o paraquedas para aumentar a área de contato, e aí vai ter maior força de resistência, vai fazer diminuir a velocidade, entende? Só que aqui no atrito que eu estou mostrando, é atrito entre sólidos, aí a área não influencia. Então, agora eu vou desenhar um gráfico, força aplicada por força de atrito. Esse gráfico aqui é muito legal, é muito doido. Ó, o que eu falo para os meus alunos sempre, entendeu esse gráfico, entendeu toda a matéria de força de atrito. Então, um gigante nesse conteúdo. Olha só, vamos supor que eu vou fazer uma força aqui para a direita, no bloquinho. A força para a direita aqui no bloquinho, eu vou chamar de força aplicada. Força aplicada. E aí, quando eu faço uma força para a direita, vocês já sabem que aqui, ó, se opondo, tem uma força de atrito. Então, tem uma força de atrito. E eu vou colocar isso aqui tudo no gráfico. Eu já falei para vocês em que quando não tem força de atrito. Então, começa no zero. Mas se por um acaso eu aumentar aqui um pouquinho, por exemplo, aumentar até aqui mais ou menos, ó. O que vai acontecer? Acontecer que a força de atrito também aumenta. E não deixa o objeto entrar em movimento. Pronto. Então começa aí. Ah, professor, eu vou aumentar a força. Aumentar a força para você ver. Vamos supor, era 10, tinha 10. Agora eu aumentei para 20. Quando eu aumentei para 20, olha só o que deu, ó. A força de atrito também aumentou para 20. É sempre igual, é sempre idêntico. Vai dobrando exatamente, na mesma proporção. Pronto. É assim que funciona. Então o gráfico, quero que você perceba o seguinte, o gráfico começa com uma reta. Vou desenhar um gráfico aqui, ó, com um ângulo de 45 graus. Não sei se aqui vai dar 45 graus, foi feito no olhômetro, né? Pera aí. Vamos lá. Não acredito que vai dar 25 graus no olhômetro, velho. Caraca, não. Isso aqui já merece o like de quem tá assistindo aí, velho. Na verdade, para ficar mais exato mesmo, 44 graus. Não é 44, olha só. No olhômetro, hein? No olhômetro. Então, ó, o gráfico vai ser uma reta. Uma reta. Vai vindo. Só que nós sabemos que atinge o valor máximo. Vai atingir o valor máximo. Então, esse máximo aqui, vamos supor que chegou aqui, ó. Esse valor máximo aqui, ó. Isso aqui é a força de atrito estático máximo. Ah, professor, faz sentido. Força de atrito estático máximo. Pronto. Então, quando eu chego na força de atrito estático máximo, que vamos supor essa força aqui, ó. Aí, se eu diminuir, vai diminuir aqui também. Vai voltar. Mas se eu aumentar, vocês há de concordar que vai começar agora a atuar a força de atrito cinético. E a força de atrito cinético ela é menor, acabei de falar para vocês, na observação. Ó, tá aqui do ladinho aqui, ó. A cinética é menor do que a estático máximo. Então, eu diminuo aqui um pouquinho, venho aqui para baixo. E agora, lembra que eu falei para vocês que a força de atrito cinético ela é constante, o tempo todo constante? Então, se ela é constante, vai dar uma reta horizontal assim, ó. Vai dar uma reta horizontal. Pronto. Então, esse é o gráfico de força de atrito por força aplicada. Pronto. Só isso. E aí, olha só. Então, essa parte do gráfico aqui, ó, representa a força de atrito estático. E essa parte aqui representa a força de atrito cinético. Tá vendo? Constante. E menor. Pronto. Entendeu esse gráfico, entendeu toda a matéria. Tá aí. E para finalizar, né, vamos mostrar agora a aplicação, né? Que é uma coisa que o Enem gosta. Vamos lá falar de freios de carro. Como é que é representado um freio ABS e um freio com ABS e sem ABS? Ó, uma coisa que eu esqueci de falar, deixa eu voltar aqui rapidinho. A força de atrito cinético, ela é também chamada de atrito de deslizamento, tá vendo? É uma caixa deslizando, né? Você está arrastando a caixa. Então, eu vou dar uma destacada nisso aqui. Rapidinho aqui, ó.
porque eu acho que é relevante, muito relevante. A força de atrito cinético, ela é também chamada de atrito de deslizamento. Deslizamento. Ah, professor, faz sentido, né? Alguma caixa deslizando, igual você colocou aí. Sim, isso aqui é o deslizamento acontecendo. Então, olha que doido. Quando eu tenho um freio sem ABS, né? Aí vai ter... O que faz os carros frear, gente? É um atrito. É um atrito entre o freio do disco e o pneu que está girando. Eu vou encostando ali, vai atritando e vai diminuindo a velocidade. E quando você começa a pisar no freio, já começa então a surgir uma força de atrito. E essa força de atrito já vai começar a fazer o objeto parar. Essa força de atrito é uma força de atrito estático. É importante que antes da roda travar, o carro já começa a parar. Então tá aqui, ó. Vai fazendo isso aqui. Só que se por um acaso a gente continuar freando, nem com o pé no freio, e aí a força vai só aumentando, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa força aqui, ó, vai passar a atuar quem? A força de atrito cinético. Ó. Força de atrito cinético. Então, nesse momento que passa a atuar a força de atrito cinético, nesse momento aqui, ó, as rodas estão travadas. Então, ó, presta atenção comigo, ó. Eu pisei no freio, o carro já começou a diminuir a velocidade, mas com a roda girando, o carro já começa a diminuir a velocidade. É bem óbvio isso. Só que se eu continuar com o pé no freio e o freio não for ABS, daqui a pouco eu falo o que é um freio com ABS. O que é o tradicional, o carro antigo faz? As rodas travam. Então, a partir desse momento aqui, ó, rolou os travamentos de rodas. E é perigoso, porque quando a roda está travada, se for um chão áspero, beleza, vai derrapar e o carro vai parar muito rápido. Mas imagina uma pista com óleo e molhada. Então é muito perigoso. Então, se tiver uma pista com óleo e molhada, o que vai acontecer? O carro pode sair patinando, pode sair da pista, pode colidir com outro carro, então é uma coisa muito perigosa. Então, para prevenir acidentes, que muitas vezes ocorrem por travamento de freios, foi criado o sistema ABS. ABS é uma sigla em alemão, tá bom? É uma sigla esquisita em alemão. Mas o que esse sistema ABS faz? Ele evita o travamento de rodas. Então, no início é muito parecido. Você pisou no freio, então já vai surgir uma força de atrito, né, estático que começa a parar o carro. Então, ó, igualzinho, ó, o carro já começa a parar. Pronto. E aí, quando ele estiver na iminência de entrar as rodas travar, então quando estiver quase travando a roda, o que vai acontecer? Olha que legal, ó, vai travar a roda. Só que o que vai acontecer? O próprio pedal, ele vai empurrar o seu pé para trás. Então, quando o sistema ABS é isso, ele empurra o seu pé para trás e aí diminui a pressão. E ao diminuir a pressão, diminui a força de atrito que estava lá. E aí, novamente, não chegou no atrito estático, no atrito cinético. Então, voltou um pouquinho e aí acabou continuando em quê? No atrito estático. Ó. Pronto. Aí, de novo. Né? Tá chegando lá no máximo, de novo, tá quase chegando no travamento da roda. O que o sistema ABS faz? Empurra seu pé para trás. E ao empurrar seu pé para trás, novamente, diminui a força de atrito estático. E aí, só como eu estou com o pé no pedal, o que vai acontecer? Eu continuo apertando. E ao continuar apertando, volto a aumentar a força de atrito estático de novo. Isso vai acontecendo, sucessivamente. Então, olha que os gráficos relativamente difíceis de interpretar, que já foi questão do Enem várias vezes, mas depois que você sabe é tudo fácil, né? Então, o sistema ABS não deixa ter o travamento de rodas, porque não deixa chegar no atrito cinético, quer dizer, o atrito cinético é o atrito de deslizamento. Pronto. Então, essa é a aplicação, né? Sem ABS e com ABS. Tá aí. Deixa eu dar uma diminuída aqui para você ver, né? O que teve, os assuntos que tiveram na aulinha de hoje. Muita coisa, véio, muita coisa. Né? Mas se você olha para isso aqui agora e tá claro, professor, tá claro, eu entendi a matéria. Perfeito. Véio. A chance de você acertar uma questão dessa no Enem é grande. A chance de você já estar próximo de 12 de 15 em física no Enem tá muito alta. Entendidos? Professor, por que o óleo da pista faz o carro derrapar mais fácil do que a água no asfalto? Juliana, é o seguinte, porque a água e o asfalto,
vai diminuir o atrito, vai diminuir o coeficiente de atrito, né? Mas ainda vai ficar um pouco rugoso. Agora, quando é o óleo ele consegue tampar as rugosidades do asfalto. Então vai deixar o asfalto mais liso, porque o óleo também é mais denso. Então, quando o pneu do carro passar, o pneu do carro não vai conseguir tirar toda a água, quase toda a água, igual tira o óleo. Quer dizer, ele não vai conseguir tirar todo o óleo igual tira da água. Quando o pneu do carro passa no asfalto molhado, rapidinho sai aquele tanto de água, né? E fica praticamente ali rugoso novamente. Agora, quando é óleo, não. Quando a roda do pneu passa, não consegue tirar o óleo. Então, o óleo está tampando a rugosidade, está deixando mais liso. Se deixa mais liso, diminui o coeficiente de atrito. Se diminui o coeficiente de atrito, acaba diminuindo a força de atrito. E aí ele pode derrapar. Ellen está perguntando se eu posso disponibilizar o material. Posso sim, Ellen. Vou disponibilizar no canal do Telegram. No link aqui desse vídeo, você pode ser encaminhado pelo Telegram se não tiver lá ainda, tá bom? Seria muito bom a aula assim, sobre resistor, diferenças de potencial, tensão, corrente elétrica no Enem. Muito difícil isso. Juliana, já aproveita e assiste a live de quarta-feira passada, foi sobre corrente elétrica. Tá aí já disponível aí também, já editada, viu? Tá linda demais. E vou anotar aí, provavelmente vai ter sim, DDP, resistor, entendidos? E ajuda a propagar essa live pra galera. Vamos fazer cada vez mais isso aqui crescer. Já tem um dia fixo já, 2 dias fixos. A live é sempre segunda e sexta. Mas agora eu vou colocar um terceiro dia, vou colocar na quarta-feira também, tá bom? O da segunda-feira é sempre 19 horas, já tá pronto aí. Então, é isso, beleza? Então, muito obrigado pela presença, né? Então é isso. Eu sou o Thales do canal Física Sem Neura e até o próximo tema que eu ainda vou definir. Não, já está definido. Vou deixar o spoiler aqui, ó. O próximo tema é um aprofundamento de atrito. Vou falar de atrito de rolamento. Por que um carro girando tem uma força de atrito ali que faz a roda girar? Eu não falei de atrito de rolamento. Então, cenas de segunda-feira às 19 horas. Entendidos? Então, show de bola, gente. Valeu aí. Beijo para vocês. Bom final de semana a todos.